Fala, meu povo! Esse é o canal Hora da Matemática e eu sou o professor Carlos Barreira. Nós vamos continuar com o assunto de operações com frações. O primeiro tópico agora é multiplicação de frações. Bom, vamos estudar esse tópico aqui, ó. Vamos multiplicar frações. Nesse meu primeiro exemplo, eu tenho 3 quartos multiplicados por 5 sétimos. Ó, ele está aqui. Como é que eu faço? Eu multiplico a parte de cima com a parte de cima, a parte de baixo com a parte de baixo, né? Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, se eu tenho 3 quartos vezes 5 sétimos, eu faço 3 vezes 5 sobre 4 vezes 7. Acabou, ó, as setinhas já estão indicando aí. Só multiplicar, fazer a operação. 3 vezes 5 é 15, 7 vezes 4 é 28. Acabou o meu problema. Isso também acontece quando eu tenho, ó, um número inteiro com a fração. Beleza, eu tenho aqui, ó, 2 que está multiplicando a fração 8 nonos. 2 é número inteiro. Como é que a gente faz, professor? Multiplica só a parte de cima, já que ele é número inteiro. Então, fica 2 vezes 8 sobre 9. Resultado da conta vai ficar 16 nonos. Acabou. Então, quando o número é inteiro, eu multiplico só a parte de cima. É só um numerador. Quando eu tenho duas frações, né, completos, numerador e denominador, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Fração, multiplicação de fração é o mais tranquilo, é só isso, é fácil de entender. Agora a gente vai para a divisão de fração. A gente vai ver que não tem uma conta de divisão de fato. A gente arruma um subterfúgio para virar vezes. Então, na verdade, qual é a regra? A regra é repetir a primeira fração, ou seja, nesse caso aqui, eu estou dividindo duas frações. Eu tenho 5 sextos divididos por 3 quintos. Então, quem é a primeira fração? A primeira fração é no sentido de leitura. A primeira fração é essa aqui, ó. A primeira fração é 5 sextos. Ela será repetida. Então, a gente vai ver, ó, que eu coloquei aqui os 5 sextos. Logo na primeira parte, aqui, ó, 5 sextos. E multipliquei pelo inverso da segunda. Repara lá que antes do sinal de igualdade, aqui, ó, eu tinha 3 quintos. E esse 3 quintos virou o quê? Virou 5 terços, ó. Aqui. Virou 5 terços. Porque eu botei o número que está em cima para baixo e o que está embaixo para cima. Já que ele virou uma multiplicação, o que a gente faz aí? Eu simplesmente multiplico o 5 vezes 5 e o 6 vezes 3. E aí eu tenho o resultado final de 25/18. Nesse meu segundo exemplo, gente, ó, vou marcar aqui para vocês verem quem eu estou falando, eu tenho 3 quartos divididos por 7/8. Aqui, quem é a primeira fração? É sempre a que está na parte de cima, eu tenho uma fração de uma fração. Então, na verdade, ó, esse tracinho aqui, ó, ele é um traço que corresponde à fração. Toda fração é uma divisão, tá? Então, eu estou dividindo 3 quartos divididos por 7/8. Beleza. A primeira fração eu não repito, então tá aqui, ó, bonitinho, eu repeti sem alterar nada. A segunda fração eu não inverto, então, ó, repara aqui, quem está embaixo é o 8. O 8 veio para cima. O 7, que se encontra aqui em cima, veio para baixo. E aí agora é só fazer conta, né? Aqui em cima com quem está em cima, embaixo com quem está embaixo. Virou uma multiplicação. Então, fica 3 vezes 8 divididos por 4 vezes 7. Quando eu falo divididos, é sobre 4 vezes 7, é uma fração. Então, eu tenho 24/28 como resultado da minha conta. Então, quando vira uma multiplicação, quando vira a divisão, passa para uma multiplicação, fica muito fácil de entender. Então, a regrinha é muito simples. Eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. Tá aí. Bom, a gente encerra aqui mais duas operações com frações.